Olá, meus caros amigos, estou tomando meu cafezinho com a caneca Conta um Conto. Olha, tem o logo aqui atrás. Essa é do Edgar Allan Poe, mas tem também do Lovecraft, dos mitos de Cthulhu, do Stephen King, do Charles Bukowski. Você comenta aí que logo chega na sua casa, você pode comprar, o link está aqui embaixo, ok? Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fávaro e eu vou contar para você uma obra de Isaac Asimov. Ele é um dos precursores da ficção científica do século XX, talvez o mais importante. E este aqui é o conto que eu mais gostei de narrar. Por isso, preste bem atenção, ajuste seus fones de ouvido e vamos ao conto. Conta um Conto apresenta, de Isaac Asimov, Todos os Problemas do Mundo. Narração, Marcelo Fávaro. A maior indústria da Terra se centrava ao redor de Multivac. Multivac, o computador gigante, que tinha crescido por 50 anos até que suas ramificações tivessem se espalhado, de Washington DC aos subúrbios, e que seus tentáculos atingissem cada cidade na Terra. Constantemente um exército de arautos civis o alimentava com dados, e outro exército correlacionava e interpretava as respostas que ele dava. Um batalhão de engenheiros patrulhava o seu interior, enquanto minas e fábricas se consumiam para manter seus estoques de reserva, de partes sobressalentes sempre completos, sempre acurados, sempre satisfatórios, de todas as maneiras. Multivac dirigia a economia da Terra e ajudava a ciência terrestre. Mais importante de tudo, era o repositório central de todos os fatos conhecidos sobre cada terráqueo. E a cada dia era parte das funções de Multivac tomar os 4 bilhões de conjuntos de fatos sobre cada ser humano, que preenchiam seus arquivos, e extrapolar esses fatos para o dia seguinte. Cada departamento correcional da Terra recebia os dados apropriados para sua jurisdição. O conjunto de todos os dados era apresentado, em um grande relatório, à Diretoria Correcional Central em Washington, D.C. Bernard Gulliman estava na 4ª semana de seu mandato anual como diretor da Diretoria Correcional Central e se acostumou o suficiente para aceitar o relatório matinal sem ficar assustado por ele. Como sempre, era um bloco de folhas com uma grossura de mais ou menos 6 polegadas. Ele sabia agora. Não se esperava que ele lesse aquilo. Nenhum ser humano poderia ler. Ainda assim, era divertido olhar por ele. Havia a lista usual de crimes previsíveis, fraudes de todos os tipos, extorsões, rebeliões, agressões, incêndios. Ele olhou para um cabeçalho em particular e sentiu um pequeno choque ao ver aquilo, e outro ao ver um segundo registro. Não um, mas 2. 2 assassinatos em primeiro grau. Ele não tinha visto 2 em um único dia em todo o seu mandato como diretor até agora. Ele apertou o botão do intercomunicador de 2 vias e esperou que o rosto calmo do seu coordenador aparecesse na tela. Ali, disse Gulliman, há 2 assassinatos em primeiro grau hoje. Há qualquer problema em comum? Não, senhor. O rosto de feições escuras com seus olhos pretos, agudos, parecia irrequieto. Ambos os casos são de probabilidade muito baixa. Eu sei disso, disse Gulliman. Eu observei que nenhuma probabilidade é maior do que 15%. Mesmo assim, Multivac tem uma reputação para manter. Ele virtualmente acabou com o crime, e o público julga isso pela sua marca. Os assassinatos em primeiro grau, que é claro, o crime mais espetacular. Ali Oatman aqueceu. Sim, senhor. Eu entendo isso. Você também entende, eu espero. Gulliman disse que eu não quero um único caso consumado deste tipo e durante o meu trabalho, você entende. Se qualquer outro crime escapar,
Eu posso desculpar. Se um homicídio em primeiro grau escapar, eu terei a sua cabeça, você está entendendo? Sim, senhor. A análise completa dos 2 assassinatos em potencial já está com os distritos policiais envolvidos. Os criminosos e as vítimas em potencial estão sob observação. Eu tenho rechecado as probabilidades de consumação e elas já estão caindo. Muito bom, disse Gulliman e cortou a ligação. Ele voltou para a lista com um sentimento desconfortável, que talvez ele tivesse sido muito pomposo. Mas então alguém tinha que ser firme, com esse pessoal permanente no serviço civil e certificar-se de que eles não imaginassem que eles controlavam tudo, incluindo o diretor. Particularmente esse Altman, que vinha trabalhando com o Multivac desde que ambos eram consideravelmente jovens e tinha um ar de proprietário que podia ser até enervante. Para Gulliman, este assunto de crime era a chance política da sua vida. Até agora, nenhum diretor tinha passado por seu mandato sem um assassinato ocorrendo em algum lugar da Terra em algum momento. O diretor anterior tinha acabado seu mandato com um recorde de 8, 3 a mais de fato do seu predecessor. E agora, Gulliman tensionava em ter nenhum assassinato sob sua gestão. Ele decidiu, o primeiro diretor sem qualquer assassinato em qualquer lugar da Terra durante seu mandato. E depois disso, a publicidade favorável que resultaria transformaria sua vida em um mar calmo. Ele sequer olhou o resto do relatório. Ele estimou havia pelo menos 2.000 casos de espancamento da esposa em potencial listados. Sem dúvida, nem todos poderiam ser detidos a tempo. Talvez 30% fossem consumados, mas a incidência estava caindo e consumações estavam caindo ainda mais rápido. Multivac tinha adicionado o espancamento da esposa em sua lista de crimes previsíveis há apenas 5 anos, e o homem comum ainda não estava acostumado a pensar que, se ele pensasse em espancar sua mulher, aquilo iria ser sabido adiantadamente. Assim que a convicção se filtrasse através da sociedade, as mulheres primeiramente sofreriam menos lesões e então, eventualmente, nenhuma. Alguns casos de espancamento do marido estavam também na lista. Gulliman notou. Ali Ottman fechou a conexão e olhou para a tela de onde a cabeça careca de Gulliman tinha sumido. Então ele olhou para o seu assistente, Rafe Lemmy, e disse: o que nós fazemos? Não me pergunte. Ele está preocupado com apenas 1 ou 2 assassinatos sem importância. É um risco terrível tentar lidar com essa coisa nós mesmos. Ainda assim, se nós contarmos a ele vai ter um ataque de primeira classe. Esses políticos de carreira têm suas peles com o que se preocupar. Então ele é capaz de se intrometer e fazer coisas piores. Lemmy concordou com a cabeça e colocou um lábio inferior grosso entre os dentes. O problema é, no entanto, e se nós deixarmos escapar? Isso pode ser o próprio fim do mundo. Você sabe disso. Se nós deixarmos escapar, quem se importa com o que vai acontecer com a gente? Nós seremos apenas parte da catástrofe geral. Então ele disse de maneira mais otimista. Mas droga, a probabilidade é de apenas 12,3%. Em qualquer outra coisa, exceto talvez assassinato, nós deixamos as probabilidades crescerem um pouco antes de tomar qualquer ação. Ainda pode haver uma correção espontânea. Eu não contaria com isso, disse Lemmy secamente. Eu não pretendo. Eu estava apenas mencionando o fato. Ainda com essa probabilidade, eu sugiro que nos limitemos à simples observação por agora. Ninguém podia planejar um crime como esse sozinho. Devem haver cúmplices. O Multivac não mencionou nenhum. Eu sei. Ainda assim, sua voz murmurou. E então eles olharam para os detalhes do crime, não incluído na lista entregue para Gulliman. Um crime muito pior que assassinato em primeiro grau. Um crime
nunca tentado antes na história do Multivac. E ficaram pensando no que eles iriam fazer diante disso. Ben Manners se considerava um jovem de 16 anos mais feliz de Baltimore, e isso era talvez duvidoso. Mas ele era certamente um dos mais felizes e um dos mais excitados. Ao menos, ele era um dos poucos admitidos nas galerias do estádio durante a aplicação dos jovens de 18 anos. Seu irmão mais velho estava para ser aplicado, e então seus pais se candidataram para receber ingressos para assistir ao evento, e eles permitiram que Ben fizesse isso também. Mas, quando o Multivac escolheu entre todos os inscritos, foi Ben quem recebeu o ingresso. 2 anos mais tarde, o próprio Ben seria aplicado. Mas ver seu irmão mais velho, Michael, agora era a melhor coisa mais próxima disso. Seus pais tinham o vestido, ou supervisionaram isso nele, de qualquer maneira, com todo o cuidado, como representante da família, e o enviaram com várias mensagens para Michael, que tinha saído de casa dias atrás para os exames físicos e neurológicos preliminares. O estádio era nos arredores da cidade, e Ben, apenas explodindo com o seu próprio orgulho, foi levado ao seu lugar. Abaixo dele agora havia filas e filas de centenas e centenas de jovens de 18 anos, rapazes à direita, moças à esquerda, todos do 2º distrito de Baltimore. Em várias épocas do ano, eventos similares estariam ocorrendo por todo o mundo, mas este era Baltimore. Este era o mais importante. Lá embaixo, em algum lugar, estava Mike, o próprio irmão de Ben. Ben olhou o topo das cabeças, pensando que de algum modo ele poderia reconhecer o seu irmão. Ele não conseguiu, é claro. Porém, um homem apareceu na plataforma erguida em frente à multidão e Ben parou de olhar para escutar. E o homem disse: "Boa tarde, aplicantes e convidados. Eu sou Randolph T. Roth, no comando das cerimônias de Baltimore esse ano. Os aplicantes me conheceram várias vezes durante o programa de testes físicos e neurológicos desse exame. Grande parte do trabalho está feito, mas a parte mais importante foi deixada por último. O próprio aplicante, sua personalidade, deve ir para os arquivos do Multivac. A cada ano, isso requer algumas explicações para os jovens que chegam à idade adulta. Até agora." Ele se voltou para os jovens diante dele e seus olhos não voltaram para a galeria. "Vocês não eram adultos. Vocês não eram indivíduos aos olhos de Multivac, exceto quando vocês eram especialmente separados, como tal, por seus pais ou pelo governo. Até agora, quando o tempo para a atualização anual de informação chegava, eram seus pais quem completavam os dados sobre vocês. Agora, chegou a hora para vocês assumirem esse dever vocês mesmos. É uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Seus pais nos contaram que educação vocês tiveram, quais foram as doenças, os hábitos, um grande número de coisas. Mas agora vocês precisam nos contar muito mais. Seus pensamentos mais pessoais, suas necessidades mais secretas. Isso é difícil de fazer na primeira vez, é até embaraçoso, mas precisa ser feito. Uma vez feito, Multivac terá uma análise completa de todos vocês em seus arquivos. Ele vai entender suas ações e reações. Bem, ele será capaz de prever com precisão razoável as suas futuras ações e reações. Dessa forma, o Multivac protegerá vocês. Se vocês estiverem em perigo de acidente, ele saberá. Se alguém pensar em ferir vocês, ele saberá. Se vocês pensarem em ferir alguém, vocês entenderam, né? Ele saberá. E vocês serão parados a tempo para não ser necessário puni-los. Ou com o seu conhecimento de todos, o Multivac será capaz de ajudar a Terra a ajustar a sua economia e suas leis para o bem de todos.
Se você tiver um problema pessoal, vocês poderão vir até Multivac com ele. E com o seu conhecimento de todos, Multivac será capaz de ajudá-los. Agora vocês têm vários formulários para preencher. E pensem cuidadosamente, respondam acuradamente como puderem. Não escondam nada por vergonha ou precaução. Ninguém saberá das suas respostas, exceto o Multivac. A não ser que seja necessário conhecer as respostas para protegê-los, porque, bom, sem isso, e então apenas oficiais autorizados do governo saberão. Pode ocorrer a vocês esticar a verdade um pouquinho aqui ou ali. Não façam isso. Nós saberemos se vocês o fizerem. Todas as suas respostas formam um padrão. Se algumas respostas forem falsas, elas não combinarão com o padrão. E o Multivac vai descobrir. Se todas as suas respostas forem falsas, haverá um padrão distorcido de um tipo que Multivac vai reconhecer. Então, é melhor vocês dizerem a verdade. Eventualmente, tudo estava terminado. O preenchimento de formulários, as cerimônias e os discursos que se seguiram. À tarde, Ben, de pé na ponta dos pés, finalmente viu Michael, e que ainda vestia a toga que tinha usado durante a parada dos adultos. Eles se cumprimentaram com júbilo. Eles dividiram um jantar leve e tomaram o expresso para casa, vivos e acesos com a grandeza do dia. Eles não estavam preparados, portanto, para transição súbita ao chegar em casa. Foi um choque atordoante para ambos serem parados por um rapaz de rosto frio num uniforme do lado de fora da própria porta da frente da casa deles. Terem os documentos inspecionados antes que pudessem entrar na própria casa. Encontrarem seus pais sentados desesperançosos na sala de estar, a marca da tragédia em seus rostos. Joseph Manners, parecendo muito mais velho do que era naquela manhã, olhou de seus olhos confusos, afundados para os seus filhos, com a toga, ainda com a toga de sua maturidade sobre o braço, e disse: "Parece que eu estou sob prisão domiciliar." Bernard Gilliman não podia e não leu o relatório todo. Ele apenas leu o resumo, e aquilo foi muito gratificante, de fato. Uma geração inteira, parecia, cresceu acostumada ao fato de que Multivac podia prever a ocorrência de crimes graves. Eles aprenderam que agentes correcionais estariam em cena antes que o crime pudesse ser cometido. Eles descobriram que a consumação do crime levava à inevitável punição. Gradualmente, eles foram convencidos que não havia maneira de alguém enganar o Multivac. O resultado foi, naturalmente, que até a intenção do crime caiu. E como tais intenções caíram e como a capacidade do Multivac foi aumentada, crimes menores puderam ser adicionados à lista, que ele podia prever a cada manhã, e esses crimes também estavam diminuindo na sua incidência. E então Gulliman tinha ordenado que fosse feita uma análise, por Multivac, naturalmente, da capacidade do Multivac de voltar sua atenção ao problema de prever probabilidades de incidência de doenças. Os médicos poderiam ser alertados para certos pacientes que poderiam desenvolver diabetes no ano que vem, ou sofrer um ataque de tuberculose, ou até desenvolver um câncer. 1 grama de prevenção. E o relatório era favorável. E depois disso, a lista dos possíveis crimes do dia chegou, e não havia um assassinato em primeiro grau na lista. Gulliman ligou para Ali Ottman num grande bom humor. "Ottman, como os números de crimes das listas diárias da semana passada se comparam com aqueles na minha primeira semana como diretor?" Eles tinham caído, aparentemente, em 8%, e Gulliman estava realmente feliz. Nenhuma falha sua, mas o eleitorado poderia não saber disso. Ele agradeceu sua sorte que ele tivesse chegado no momento certo, no próprio clímax do Multivac, quando a doença também poderia ser colocada sob seu abrangente e protetor de conhecimento. Gulliman prosperaria com isso. Ottman deu de ombros. "Bem, ele está feliz." "Quando nós estouramos a bolha?" disse Leme.
Colocar Manners sob observação apenas aumentou as probabilidades, e a prisão domiciliar deu outro aumento nelas. E eu não sei disso, disse Oatman rabugentamente. O que eu não sei é porque... Cúmplices, talvez, como você disse. Com Manners com problemas, o resto teria que atacar de uma vez ou desistirem. Apenas uma opção. Com as nossas mãos em um, o resto fugiria para um lugar seguro e desapareceria. Além disso, por que os cúmplices não foram identificados pelo Multivac? Bem, então contamos ao Gulliman? Não, ainda não. As probabilidades ainda são de 17%. Vamos deixar que fiquem um pouco mais drásticas primeiro. Elizabeth Manners disse ao seu filho caçula. Vá para o seu quarto, Ben. Mas o que está acontecendo, mãe? Ben perguntou, a voz quebrando-o com esse estranho final para o que tinha sido um dia glorioso. Por favor. Ele saiu relutantemente, passando pela porta que levava à escada, subindo, fazendo barulho e descendo de novo em silêncio. E Mike Manners, o filho mais velho, o novo adulto e a esperança da família, disse em uma voz e tom que espelhava do seu irmão. O que está acontecendo? Joe Manners disse. Com o céu como minha testemunha, filho. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não fiz nada. Bem, é claro que você não fez nada. Mike olhou para o seu franzino, pacífico pai em espanto. Eles devem estar aqui porque você está pensando em fazer alguma coisa. Mas eu não tô. A senhora Manners interrompeu irada. Como ele pode estar pensando em fazer algo que merecesse tudo isso? Ela sacudiu o braço, num gesto para a concha fechada de homens do governo ao redor da casa. Quando eu era uma garotinha, eu lembro que o pai de um amigo meu estava trabalhando em um banco. E eles o chamaram uma vez e disseram para deixar o dinheiro em paz. E ele deixou. Eram $50.000. Ele não tinha realmente pego. Ele estava apenas pensando sobre pegar isso. Eles não mantinham essas coisas confidenciais naqueles dias como agora. A história se espalhou. É como eu soube a respeito disso. Mas eu quero dizer, ela continuou esfregando juntas suas mãos rechonchudas lentamente. Eram $50.000. $50.000. Ainda tudo o que eles fizeram foi chamá-lo, um telefonema. E o que o seu pai poderia estar planejando para que fosse preciso a vinda de uma dúzia de homens e cercar a casa? Joe Manners disse, os olhos cheios de dor. Mas eu não estou planejando nenhum crime, nem o menor deles. Eu juro. Mike, cheio da consciente sabedoria de um novo adulto, disse. Talvez é alguma coisa inconsciente, pai. Algum ressentimento contra o seu supervisor. Mas por que eu iria querer matá-lo? Não, de jeito nenhum. Eles não te contaram o que é, pai? Sua mãe interrompeu de novo. Não, eles não contaram e a gente perguntou. Eu disse que eles estavam arruinando a nossa permanência na comunidade só por estarem aqui. O mínimo que eles poderiam fazer é nos dizer sobre o que é tudo isso para que a gente pudesse se defender, pelo menos. Para que a gente pudesse explicar. Eles não contaram? Eles não contaram. Mike se levantou com suas pernas separadas e suas mãos nos bolsos. Ele disse preocupado. Nossa, mãe, o Multivac não comete erros. Seu pai bateu o seu punho, sentindo-se indefeso, no braço do sofá. Eu digo a você que eu não estou planejando crime algum. A porta se abriu sem uma batida, e um homem de uniforme entrou com passos largos, decididos. Seu rosto tinha uma aparência oficial, vidrada. E ele disse, Você é Joseph Manners? Joe Manners se levantou. Sim. E agora, o que vocês querem de mim? Joseph Manners, você está preso por ordem do governo. E apresentou rapidamente sua identificação, como um oficial correcional. Devo pedir que venha comigo. E qual é a razão? O que eu fiz? Eu não tenho permissão para discutir isso. Mas eu não posso ser preso apenas por planejar um crime, até se eu estiver fazendo isso. Para ser preso, eu preciso ter feito alguma coisa. Você não pode me prender de outra maneira, é contra a lei.
O oficial era impermeável à lógica. Mas você vai ter que vir comigo. A senhora Manners gritou e caiu do sofá, chorando histericamente. Joseph Manners não podia se forçar a violar o código impresso nele por toda a sua vida, que realmente resistir a um oficial era... Bom, mas ele se demorava, forçando o oficial correcional a usar a força muscular para puxá-lo para frente. E Manners perguntava enquanto ia. Mas me diga o que é. Apenas me diga. Se eu soubesse, pelo menos. É um homicídio? Eu devo supostamente estar planejando um assassinato? A porta se fechou atrás dele e Mike Manners, rosto pálido e de repente não se sentindo nada adulto, olhou primeiro para a porta e então para sua mãe que chorava. Ben Manners, atrás da porta e de repente se sentindo muito adulto, apertou seus lábios e pensou que ele sabia exatamente o que fazer. Se Multivac tirou, Multivac também poderia devolver. Ben tinha estado nas cerimônias naquele mesmo dia. Ele tinha ouvido aquele homem, Randolph Rock, falar de Multivac e de tudo o que Multivac podia fazer. Ele podia dirigir o governo e ele podia também se desdobrar e ajudar qualquer pessoa comum que viesse a ele procurando por ajuda. Qualquer um podia pedir a ajuda de Multivac e qualquer um significava bem. Nem sua mãe, nem Mike estavam em condições para fazê-lo agora. Mas ele tinha algum dinheiro que tinha sobrado da quantia que eles tinham dado a ele em sua grande viagem naquele dia. Se mais tarde eles descobrissem que eles tinham sumido e se preocupassem com isso, paciência. Agora, sua primeira lealdade era com o pai. Ele correu para a saída dos fundos e o oficial na porta olhou para os seus documentos e deixou ele ir. Harold Quimby cuidava do departamento de perguntas da subestação Baltimore de Multivac. Ele se considerava um membro do braço do serviço civil que era o mais importante de todos. De certa forma, ele podia estar certo. E aqueles que o ouviam discutindo o assunto tinham que ser feitos de ferro para não se impressionar. Uma coisa era que Quimby podia dizer. Multivac era essencialmente um invasor de privacidade. Nos últimos 50 anos, a humanidade tinha que aceitar que seus pensamentos e impulsos não eram mais segredos, que ela não tinha nenhum canto secreto onde podia esconder qualquer coisa, e a humanidade tinha que ter algo em retorno. É claro, ela conseguiu prosperidade, paz e segurança, mas isso era abstrato. Cada homem e mulher precisava de algo pessoal como seu ou sua recompensa por abandonar a privacidade. E cada um conseguiu isso. Ao alcance de cada ser humano havia uma estação do Multivac com sistemas nos quais ele podia gratuitamente entrar com seus próprios problemas e perguntas sem controle ou censura, e dos quais, em questão de minutos, ele receberia respostas. A qualquer momento, 5 milhões de circuitos individuais do quadrilhão ou mais de Multivac poderiam estar envolvidos nesse programa de perguntas e respostas. As respostas poderiam não ser sempre as certas, mas eram as melhores disponíveis. E cada questionador sabia que a resposta era a melhor disponível e tinha fé nela. Era isso que contava. E agora, um jovem ansioso de 16 anos lentamente apareceu na fila de homens e mulheres que aguardavam, cada rosto naquela fila iluminado por uma diferente mistura de esperança, com medo, ansiedade e até angústia, sempre com a esperança predominando quando a pessoa se aproximava cada vez mais de Multivac. Sem olhar para cima, Quimby pegou o formulário preenchido que estava sendo entregue a ele e disse: "Cabine 5B. Ben disse: "Como é que eu faço a pergunta, senhor?" Quimby olhou para cima e então, com um pouco de surpresa, para os adultos geralmente não fazia uso do serviço. Ele disse gentilmente: "Você já fez isso antes, filho?" "Não, senhor." Quimby apontou para o modelo em sua mesa. "Você usa isto. Você vê como é que funciona? É como uma máquina de escrever. Não tente escrever ou imprimir nada com a mão. Apenas use a máquina. Agora você vai até a cabine 5B e se você precisar de ajuda, apenas aperte o botão vermelho e alguém vai aparecer. Desce naquele corredor, meu filho. À direita." Ele olhou o jovem descer pelo corredor e sair da vista, e sorriu. Ninguém nunca tinha se afastado de Multivac.
É claro, sempre havia uma certa porcentagem de cultura inútil. Pessoas que perguntavam questões pessoais sobre seus vizinhos ou perguntas obscenas sobre personalidades proeminentes, estudantes tentando enganar seus professores ou achando-se espertos para atrapalhar Multivac, perguntando sobre o paradoxo da classe de todas as classes de Russell, e por aí vai. Multivac podia cuidar de tudo aquilo. Ele não precisava de ajuda. E além disso, cada pergunta e resposta era composta e formada, mais outro item de fato montado para cada indivíduo. Até a questão mais trivial e mais impertinente, como refletiam a personalidade do questionador, ajudavam a humanidade por ajudarem Multivac a conhecer a humanidade. Kimby voltou sua atenção para a próxima pessoa da fila, uma mulher de meia idade, descarnada e angular, com um olhar problemático em seus olhos. Ali Oatman andava pelo comprimento de seu escritório, seus pés batendo desesperadamente no carpete. A probabilidade ainda sobe. É de 22,4 agora. Mas que droga! Nós temos o Joseph Manners realmente preso e ainda está subindo. Ele transpirava claramente. Lemmy se afastou do telefone. Nenhuma confissão ainda. Ele está sob a sondagem psíquica e não tem sinal nenhum de crime. Ele pode estar dizendo a verdade. Oatman disse. Então o Multivac está louco? Outro telefone tocou para a vida. Oatman atendeu rapidamente, feliz pela interrupção. O rosto de um oficial correcional veio à vida na tela. O oficial perguntou. Senhor, há alguma instrução para a família Manners? Eles têm permissão de ir e vir como sempre? Mas o que você está dizendo, como sempre? É que as instruções originais eram para a prisão domiciliar do Joseph Manners. Nada foi dito sobre o resto da família, senhor. Bem, estenda então para o resto da família até que você seja informado do contrário. Senhor, esse é o ponto. A mãe e o filho mais velho exigem explicações sobre o filho caçula. O filho mais novo sumiu. E eles afirmam que ele está sob custódia. E desejam ir até o quartel-general para perguntar sobre isso. Oatman enrugou a testa e disse quase num cochicho. Filho mais novo? O quanto esse filho é mais novo? 16, senhor. 16? E ele sumiu? Você não sabe para onde ele foi? Ele teve a permissão de sair, senhor. E não havia ordens nenhuma para segurá-lo. Peraí, espera na linha. E não se mova. Oatman colocou a ligação em suspenso. Então desarrumou seu cabelo preto carvão com ambas as mãos e gritou. Mas que burro! Burro! Lemmy se assustou. Mas que diabos! O homem tem um filho de 16 anos! Engasgou Oatman. Um garoto de 16 anos não é um adulto e não é registrado independentemente por Multivac, mas apenas como parte do arquivo do seu pai. Ele olhou para Lemmy. Todo mundo sabe que até completar 18 um jovem não preenche seus próprios relatórios para o Multivac, mas é o seu pai que faz isso, não é? E eu não sei disso. Você não sabe disso? Peraí, você quer dizer que o Multivac não quis dizer Joe Manners? Disse Lemmy. O Multivac diz... ele quis dizer o filho menor. E o jovem sumiu agora. E com um monte de oficial em redor da casa, ele calmamente sai. E vai em você sabe qual a missão. Ele retornou para o circuito de telefone no qual o oficial correcional ainda esperava. A pausa de 1 minuto dando a Oatman um tempo suficiente para ele se recompor e assumir o semblante frio e controlado. Não poderia ter um ataque diante dos olhos do oficial, não importando o quanto aquilo ajudaria em purgar sua angústia. E ele disse, oficial, localize o jovem que desapareceu. Use cada homem que você tenha, se necessário. Use cada homem disponível no seu distrito, se necessário. Eu darei ordens apropriadas. Você precisa encontrar aquele garoto, custe o que custar. Tá bom, sim senhor. A ligação foi cortada. Oatman disse, corra outra vez. As probabilidades, Lemmy. 5 minutos depois, Lemmy disse, desceu para 19,6. Caiu. Oatman respirou fundo. Ufa, nós estamos no caminho certo, afinal. Ben Manners sentou-se na cabine 5B e digitou lentamente.
Meu nome é Benjamin Manners. Número MB 71833412. Meu pai, Joseph Manners, foi preso, mas não sabemos qual crime ele está planejando. Há alguma maneira da gente poder ajudá-lo? Ele se sentou e esperou. Ele podia ter apenas 16 anos, mas ele era velho o suficiente para saber que em algum lugar aquelas palavras estavam sendo carregadas na mais complexa estrutura jamais concebida pelo homem, que 1 trilhão de fatos seriam misturados e coordenados num conjunto, e daquele conjunto, Multivac podia abstrair melhor a ajuda. A máquina fez um barulho, e um cartão emergiu. Tinha uma resposta nele, uma longa resposta, que começava: Pegue o expresso para Washington, D.C., agora mesmo. Desça na parada da Avenida Connecticut. Você vai encontrar uma saída especial, marcada Multivac com um guarda. Informe ao guarda que você é um courrier especial para o Dr. Trumbull e ele vai deixá-lo entrar. Você estará em um corredor. Continue por ele até você chegar a uma pequena porta interior. Entre e diga aos homens lá dentro: mensagem para o Dr. Trumbull. Você terá permissão para passar. E proceda. Continuava dessa maneira. Ben não podia ver a ligação com sua pergunta, mas ele tinha fé completa em Multivac. Ele saiu correndo na direção do expresso para Washington. Os oficiais correcionais traçaram Ben Manners até a estação de Baltimore, 1 hora depois que ele saiu. Um chocado Harold Kimby se encontrou aterrorizado com o número e a importância dos homens que se focavam nele na procura de um jovem, apenas de 16 anos. Sim, é um garoto, ele disse. Mas eu não sei para onde ele foi depois que ele saiu daqui. Eu não tinha jeito de saber que alguém estava procurando por ele. Nós aceitamos todos os usuários aqui. Sim, eu posso pegar o registro da questão e da resposta. Eles olharam para o registro e o televisionaram para o quartel-general central, imediatamente. Altman leu aquilo, rolou seus olhos e desmaiou. Eles o despertaram quase imediatamente. Ele disse para Leme fracamente: faça com que eles peguem aquele garoto e tire uma cópia da resposta do Multivac para mim. Não há mais saída. Nenhuma saída agora. Eu tenho que ver o Gulliman. E tem que ser agora. Bernard Gulliman nunca tinha visto antes Ali Ottman tão perturbado. E ver os olhos selvagens do coordenador agora enviou um toque de água gelada espinha abaixo. E ele gaguejou. O que você está querendo dizer, Ottman? O que você quer dizer com pior que assassinato? É muito pior do que apenas um assassinato, senhor. Gulliman estava bem pálido. Você quer dizer que o assassinato de uma alta autoridade do governo, é isso? Passou pela mente dele que ele mesmo. Ottman aqueceu. Não apenas uma autoridade governamental. A autoridade governamental. O secretário-geral? Gulliman disse num cochicho assustado. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Nós estamos lidando com um plano. Um plano para assassinar Multivac. O quê? Pela primeira vez na história do Multivac, o computador emitiu um relatório que ele mesmo estava em perigo. E por que eu não fui informado de uma vez? Altman contou a verdade parcialmente. A situação era tão sem precedentes, senhor, que nós exploramos a situação primeiro antes de pensar em colocá-la num registro oficial. Mas o Multivac foi salvo, não é? Ele já foi salvo, é isso? As probabilidades de dano caíram para abaixo de 4%. E eu estou esperando pelo relatório agora. Mensagem para o Dr. Trumbull, disse Ben Manners para o homem na cabine, trabalhando cuidadosamente no que parecia ser com os controles de um cruzador estratosférico a jato, enormemente desenvolvido. Claro, Jim, disse o homem. Vai em frente. Ben olhou para as instruções e correu. Eventualmente ele encontraria uma pequena alavanca de controle, a qual ele devia mudar para a posição baixo, no momento em que certa luz indicadora ficasse vermelha. Ele ouviu uma voz agitada atrás dele, e então outra, e subitamente
2 homens o seguravam pelos cotovelos. Seus pés foram levantados do chão. Um homem disse: "Venha com a gente, garoto." A face de Ali Oatman não ficou mais tranquila com as notícias. Até quando Gulliman disse com grande alívio: "Se a gente tem o garoto, então o Multivac está seguro?" "Por enquanto." Gulliman colocou uma mão trêmula na testa. "Que meia hora que eu tive! Ai, vocês não podem imaginar que destruição, a destruição do Multivac, até mesmo por um pequeno tempo, significaria. O governo entraria em colapso, a economia quebraria, significaria uma destruição muito pior." A sua cabeça virou-se abruptamente. "O que você quer dizer por enquanto?" "O garoto, esse Ben Manners, não tinha intenção de causar dano. Ele e sua família devem ser libertados e a compensação por prisão errônea dada a eles. Ele estava apenas seguindo as instruções do próprio Multivac para ajudar o seu pai, e fez isso. E o seu pai está livre agora." Peraí, você quer dizer que o Multivac mandou o garoto puxar uma alavanca sob condições que queimariam os circuitos suficientes para precisar de um mês de reparos? Peraí, você quer dizer que Multivac sugeriria a própria destruição para o conforto do homem? De um homem? É pior do que isso, senhor. Multivac não apenas deu essas instruções, como selecionou a família Manners em primeiro lugar, porque Ben Manners se parecia exatamente com um dos assistentes do Dr. Trumbull, podendo chegar até Multivac sem ser impedido. Peraí, você está dizendo que... Peraí, eu não estou entendendo. O que você quer dizer com a família foi selecionada? Bem, o garoto não queria fazer a pergunta se seu pai não tivesse sido preso. Seu pai nunca teria sido preso se Multivac não o acusasse de planejar a destruição do Multivac. As próprias ações do Multivac começaram uma série de eventos que quase causaram a destruição do Multivac. Mas não tem sentido nisso? Gulliman disse implorando. Ele sentia-se pequeno e indefeso, e ele estava virtualmente de joelhos, pedindo a este Oatman, este homem que passou quase uma vida com Multivac, para reassegurá-lo. Oatman não o fez. Ele disse: "Essa é a primeira tentativa de Multivac nesse sentido, até onde eu sei, pelo menos. E de certa maneira ele planejou bem. Ele escolheu a família certa. Ele cuidadosamente não distinguiu entre pai e filho para nos fazer perder pista. Ele ainda é um amador no jogo, no entanto. Ele não pode superar as suas próprias instruções, que o levaram a reportar que a probabilidade de sua própria destruição crescia com cada passo que tomávamos no caminho errado. Ele não pode evitar de gravar a resposta que deu ao jovem. Com prática suficiente, ele provavelmente vai aprender a enganar a gente. Ele vai aprender a esconder certos fatos, falhar de registrar certos outros. E de agora em diante, cada instrução que ele der pode ter as sementes de sua própria destruição. Nós nunca saberemos. E por mais cuidadosos que sejamos, eventualmente Multivac terá sucesso. E eu acho, Sr. Gulliman, que você será o último diretor dessa organização." Gulliman socou sua mesa com fúria. "Mas por quê? Mas que droga! Maldito seja, por quê? O que está errado com ele, esse maldito? Ele não pode ser consertado?" "Eu acho que não", disse Oatman em sutil desespero. "Eu nunca pensei sobre isso antes. Eu nunca tive a ocasião até isso acontecer. Mas agora que eu penso nisso, parece-me que nós chegamos ao fim da linha. Porque Multivac é bom demais. Multivac se tornou tão complexo que suas reações não são mais de uma máquina, mas de um ser vivo." "Você tá louco? Mas... Por mais de 50 anos nós estivemos carregando os problemas da humanidade no Multivac, nesse ser vivo. Nós pedimos a ele para que cuidasse de nós, de todos juntos e de cada um individualmente. Bem, nós pedimos a ele que tomasse todos os nossos segredos para si mesmo. Nós pedimos a ele que absorvesse todo o nosso mal e nos protegesse contra ele. Cada um de nós traz seus próprios problemas para ele,
adicionando seu peso ao fardo. Agora nós estamos planejando carregar o fardo da doença humana em Multivac também. Altman fez uma pausa por um momento e então exclamou: Sr. Gulliman, Multivac suporta todos os problemas do mundo em seus ombros. Eu acho que ele está cansado. Loucura! Loucura de verão! Gulliman murmurou. Então deixe-me mostrar uma coisa. Deixe-me fazer um teste. Posso ter a permissão de usar a linha de circuito do Multivac aqui no seu escritório? E por quê? Para fazer uma pergunta que ninguém nunca perguntou para o Multivac antes. Você vai causar danos a ele? Perguntou Gulliman em rápido alarme. O diretor hesitou por um momento. Então ele disse: vá em frente. Altman usou o instrumento na mesa de Gulliman. Seus dedos digitaram a pergunta com toques hábeis. Multivac, o que você gostaria para si, mais do que qualquer coisa? O momento entre a pergunta e a resposta esticou-se insuportavelmente. Mas nem Altman nem Gulliman respiravam. E houve um barulho. E saiu um cartão. Era um cartão pequeno. E nele, em letras precisas, estava a resposta. Eu quero morrer. É isso aí, gente. Que conto foi esse? Daqui a pouquinho eu quero falar desse conto. Primeiro, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro, sou professor dos ensinos fundamentais aqui das escolas públicas do estado de São Paulo. E quando eu chego à noite, depois de muitas aulas, mais de 10 aulas todos os dias, eu chego para narrar para vocês. Então esse é um projeto onde eu trabalho individualmente, mas que eu coloco todo o meu coração, toda a minha vontade aqui para trazer para vocês essas histórias, porque eu acredito que a literatura ela deve ser democratizada, ela deve estar acessível a todo o público. E caso você queira ajudar a gente a gente que eu digo aqui, a minha família, porque é um tempo que eu tenho que deixar de estar com meus filhos para poder narrar com vocês. Pode ser um colaborador no apoia-se/conta um conto, e aí você faz as colaborações mensais. Se quiser ser um colaborador esporádico, nós temos a chave Pix do canal, que é o meu e-mail, marcelofc18@hotmail.com. E também deixar o seu like, comentar. Toda vez que você comenta, esse vídeo chega para mais pessoas, aumenta o hype do canal, se inscrever, ativar o sininho, e toda vez que tiver uma obra nova, você vai ser sempre avisado e nunca vai perder as histórias aqui do tio para vocês, ok? Vamos falar. Isaac Asimov foi um grande escritor, um dos precursores aí no século XX da ficção científica. Ele que trouxe as histórias de robôs muito antes dos computadores se tornarem o que eles são hoje. Você é só pegar a incrível série Fundação, que ele escreveu, o livro magnífico Eu, Robô, que até se tornou um filme aí com o Will Smith, né? Vocês assistiram, né? Eu considerava até hoje o conto A Última Pergunta como o que eu mais tinha gostado desde que eu comecei a narrar as histórias dele, do Alan Clarke, do Arthur C. Clarke e tantos outros. Aí isso vem desde a Mary Shelley, tá, gente? Isso aí não é de agora, não. A ficção científica vem desde 1818, mas até antes disso. Mas assim, usando realmente a ciência para substituir a magia, você vai encontrar a partir do Frankenstein da Mary Shelley, ok? E no século XX, aquele boom realmente, e com certeza o expoente máximo aí, na minha opinião, é o Isaac Asimov. A Última Pergunta já tinha o Multivac como personagem central, e eu achei magnífico. O final da Última Pergunta é magnífico, e este aqui também eu considero bem semelhante, mas de uma forma mais legal. Eu gostei mais desse conto, porque realmente coloca o Multivac como Deus, praticamente, já que a humanidade delega a ele essa figura de Deus realmente, todos os seus problemas, todos os seus anseios, leva a Deus, né? Eu acho que seria
a salinha que ele vai lá levar todos os problemas seria um momento de oração da humanidade, né? E que se você fosse Deus e todos os problemas da humanidade estivessem nos seus ombros, talvez, né, a resposta sua seria muito parecida com a do Multivac, né? Eu quero morrer, eu quero me matar. Eu achei de uma engenhosidade do roteiro, de tudo, da narrativa, dos personagens. Olha, como que ele conseguiu tirar essa ideia de que existiria sim esse computador que preveria todos os crimes e que isso naturalmente já vem acontecendo na sociedade, e ele preveu isso já, né? Ao passo que há 20, 30 anos tinha muita coisa que a sociedade fazia e que hoje já não tem mais coragem de fazer. Porque se você é filmado aí, você pode ser cancelado, você pode ser preso, você pode... né? Então tem coisas que pessoas faziam. Hoje em dia, urinar na rua, por exemplo, você já não faz mais, né? Nunca foi o meu feitio urinar na rua, mas é uma coisa que hoje em dia é incabível, né? Está sendo gravado o tempo todo, né? Bom, quanto mais faltas mais graves, né? Então, hoje você sabe que se você cometer um atropelamento, você vai ser filmado. E certos crimes que você for cometer, você vai ser filmado também, fugindo do crime. Então, basicamente, o que ele criou no conto dele já meio que está acontecendo, né? Você já sabe que se você for fazer um crime, provavelmente em algum momento, ou antes do crime ou depois do crime, você vai ser filmado, ok? E aí vai servir os próprios elementos do seu próprio celular, né? Como localização, busca de compras que você efetuou ali para eventualmente desenvolver alguma atividade suspeita, né? Então, hoje em dia, a polícia científica ela tem várias opções tecnológicas para descobrir se determinada pessoa praticou aquele crime. Puxa aí também alguns aspectos que eu vi em alguns filmes posteriormente à escrita desse conto e que possivelmente esse conto possa ter servido de influência. O próprio Cavaleiro da Lua agora, né, a série da Disney, tem essa premissa também, né, de que as pessoas podem ser julgadas por um crime que ela ainda não cometeu, pelo simples fato de tensionar ou que a própria biologia da pessoa, as predisposições da pessoa serviriam em algum momento para causar algum crime, e aí seria necessário já prender essa pessoa antes mesmo de que esse crime fosse cometido. Então não é absolutamente um tema novo, né? Esse tema já vem sendo discutido. Até que ponto a gente deve permitir que a pessoa cometa o crime para aí sim puni-la? Não daria para punir antes da pessoa cometer o crime? Então isso já não é uma premissa nova, ok? Já vem de muito tempo. Ele em algum momento citou aqui o paradoxo de Russell, que é descoberto por Bertrand Russell em 1901, que fala, ele é um cara dos princípios da matemática, né? Então, basicamente, o paradoxo é o seguinte: considere o conjunto M como o conjunto de todos os conjuntos que não possuam a si próprios como elementos. Se todos os conjuntos estão formando um outro conjunto, então ele não pode ser um conjunto. Daí surge o paradoxo. Não existe conjunto de todos os conjuntos, nem classe de todas as classes. Porque aí seria um conjunto só, né? E não um conjunto de conjuntos. Um monte de conjunto ia fazer um conjunto só. Bom, você pode... Eu adoro paradoxos, vocês sabem disso, né? É isso, gente. Eu gostei muito do conto e se você gostou também, é importantíssimo que você comente. Justamente para aparecer para mais pessoas, ok? Um abraço do professor e até a próxima.